Esse é um tema que eu trabalho muito, porque quando a gente vai destrinchando a vida de uma pessoa, a gente vai percebendo que muitas das reações que ela tem hoje são influenciadas por esse ontem, por esse passado que ela teve. A gente vai desenrolando a nossa vida e o passado ele não fica lá para trás, ele tá junto com a gente. Na antroposofia se fala de que a memória da gente, ela é a percepção da realidade. É a minha verdade interna, não é a verdade externa, não é a verdade do mundo. Porque muitas vezes a gente acaba colocando ali a culpa nos pais e não é bem assim que funciona. Os pais têm sim responsabilidade enquanto seus filhos, mas hoje somos adultos. Você hoje é adulto e tem sim que tomar a rédea da sua vida e ser autor da sua vida. E aí a gente precisa revisitar a nossa história, reolhar essa história, ter consciência dela para aí a gente poder ressignificar e lidar com mais maturidade às situações que te apresentam, principalmente nas relações que você tem. Perceber que criança que a gente foi, como era você criança, para daí você poder lidar com tudo isso com mais maturidade. Quando você se vê numa situação reagindo de forma desproporcional àquela situação, como por exemplo, você ser tomada de muita raiva quando o seu filho chora, por exemplo, você precisa se afastar, respirar, olhar para si mesmo, entender que isso não vem de agora. Isso é um processo que foi construído em você. Medite vendo quem era você enquanto criança. Como eram os seus sentimentos na infância? Que experiências você teve? Como era sua mãe? Como era o seu pai com você? Você teve pai? Você teve mãe? E principalmente, qual era o seu sentimento de criança? Que essa criança carregava? Hoje você é adulto, tem autonomia de ser você mesmo. Então você pode cuidar dessa criança, você pode pegar ela no colo, você pode oferecer para essa criança o que ela precisa e o que ela quer receber. Lidar com os pais que não ofereceram para você o que a sua criança precisava. Então, olhar para esses pais e em primeiro momento você pode sentir tristeza, pode sentir raiva, pode até precisar em determinado momento culpar esses pais da pessoa de tanta mágoa que você carrega hoje. É muito importante que você libere esse sentimento, mas num segundo momento, nesse processo de reolhar para os seus pais, também compreender empaticamente que esses pais também tinham muitos emaranhados e muitas questões ali não resolvidas e não conseguia oferecer para você o que era necessário. E a gente precisa liberar esses pais dessa culpa. É importante a gente perceber de onde vem esse sentimento, analisar esse sentimento, colocar para fora isso que você sente, para você parar de descontar e reagir ao mundo, a esse sentimento que você tem, para você poder, então, liberar os seus pais dessa culpa. A terapia, ela abre portas para a gente lidar com esse processo todo de forma mais consciente.